espada, né? Atos capítulo 1, versículo 8, nós encontramos uma das mais importantes promessas que o Senhor Jesus ele fez à sua igreja, aos seus discípulos, aos seus seguidores. Atos capítulo 1, também no capítulo 2, 3 e 4, vem nos falando sobre o Espírito Santo, e de maneira especial no capítulo 1 e 2, nos descreve o poder do Espírito de Deus. E o texto diz, capítulo 1, versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Muito importante essa promessa que o Senhor Jesus ele fez aos seus seguidores. Quando nós lemos textos como esses, né, tratando-se de uma promessa, nós devemos ter em mente que toda a promessa do Senhor Jesus ela se estende a cada um de nós no tempo presente. Amém? Portanto, essa promessa é a cada um de nós. Deus ele promete dar, conceder a presença de Teu Santo Espírito em nossas vidas. Mas a promessa, ela vai além. Além de prometer o Espírito Santo em nossa caminhada cristã, ele promete nesse texto o poder do Espírito Santo. O poder. Todos nós que estamos reunidos aqui, todos vocês têm o Espírito Santo trabalhando em sua vida, em nossos corações. Mas o que nós não temos ainda é este poder do versículo 8, o poder do Espírito Santo que falta à igreja no tempo presente, que falta hoje no viver cristão, o poder, porque o Espírito nós já temos. Mas por que nós não temos ainda este poder, como menciona aqui no texto bíblico? Precisamos buscar conhecer o Espírito Santo. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, trata de uma doutrina toda especial, que é a doutrina do Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? E qual é sua obra? Então vamos apenas refletir em alguns textos, quem é ele e qual é a obra dele. Por exemplo, Mateus capítulo 28, verso 19, diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, igual o Pai é Deus, e o Filho, Jesus, é Deus. Isso é importante, é uma doutrina bíblica. João, no capítulo 16, versículo 8, o Espírito Santo, ele é apresentado como aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Romanos, capítulo 5, verso 5, diz que ele é o agente que derrama o amor de Deus em nossos corações. É através dele que nós aprendemos a amar a Deus e ao nosso próximo. Ele nos concede amor. Romanos 5, verso 5. E também em João, capítulo 3, versículo 5, o Espírito Santo, ele produz arrependimento e verdadeira conversão. Nós só podemos nascer do Espírito Santo se nós tivermos, logicamente, a presença dele em nossas vidas. Portanto, é ele que produz um novo nascimento. Então nós vemos como é importante nós conhecermos a doutrina bíblica sobre ele, sobre o Espírito Santo, porque ele é Deus e ele trabalha em prol da nossa salvação, assim como Jesus hoje está no céu, no santuário celestial, como intercessor por cada um de nós. O trabalho dele também é muito importante. Então cabe a nós buscarmos conhecer esse divino personagem. Agora, como receber o batismo do Espírito Santo? Atos capítulo 1, verso 8, quando diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, aqui está falando do batismo do Espírito Santo.
se você ler o contexto, principalmente o verso 4 e o verso 5. O verso 5 diz aqui no capítulo 1, né? Porque João Batista, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E a promessa realmente se cumpriu. Quando você lê todo o capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos que houve a descida do Espírito Santo em uma grande festa judaica, que foi a festa de Pentecostes. Havia em torno de 16 nações representadas por línguas e idiomas diferentes. E ali foi a oportunidade de Deus pregar o Evangelho através dos seus servos, manifestando o verdadeiro dom de línguas, que foi uma manifestação evangelística em pregar na língua estrangeira daquelas nações representadas neste lugar, em Jerusalém. E os discípulos, eles estavam o quê? Preparados para o acontecimento. Foi então que Deus deu o seu Espírito Santo. Mas a promessa não se limita apenas àquela ocasião. A promessa também é para cada um de vocês. Agora, como que nós podemos nos preparar para receber um poder maior do Espírito de Deus? Pois Ele nós já temos trabalhando em nossos corações. Uma prova disso é que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Mas falta o poder. Como buscar este poder? É o tema de hoje. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Como receber o batismo diário do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou o seu celular no livro de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 13. Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 13. O texto bíblico, o Senhor Jesus se expressa da seguinte maneira: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então nós vemos aqui a primeira condição, são 4. A primeira é pedir, é buscar o Espírito Santo através da oração. Todas as nossas orações, irmãos, nós temos que pedir o Espírito Santo. Não existe nenhuma oração que você faça que você não venha fazer esse pedido. É importantíssimo nós orarmos e pedir o Espírito Santo. Aqui o Senhor Jesus, ele se expressa dizendo da seguinte maneira: vocês que são maus, ou seja, nós que temos natureza pecaminosa, sabemos dar boas coisas, né, àqueles que nos pedem, no caso aqui um pai ao filho, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então nós temos que pedir, nós temos que insistir, nós temos que lutar com Deus em oração, assim como Jacó lutou com o anjo. Uma luta através da oração. E você tem a promessa de receber o Espírito Santo. No mesmo capítulo de Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10, Jesus ele reforça essa ideia. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-vos-á. Ok? Então está aqui uma primeira condição. Quando nós voltamos na história do Pentecostes, em Atos capítulo 1, nós vemos ali a preparação dos discípulos, no versículo 14. O que eles estavam fazendo um pouco antes do Espírito Santo descer sobre eles e eles receberam o dom evangelístico de pregar às nações em suas línguas? Atos 1, verso 14 diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando. Atos 1, verso 14. Oração. Oração. Duas verdades nesse texto, versículo 14.
reunidos no mesmo lugar, ou seja, eles estavam em união, eles haviam tirado as divergências que havia entre eles, pois no contexto histórico da vida dos discípulos, eles eram desunidos. Havia entre eles quem é o maior, quem é o melhor. Mas por essa ocasião, eles já tinham tirado as divergências entre eles. O orgulho, a arrogância, a exaltação. E agora estavam unidos em oração, cumprindo a promessa aqui do Senhor Jesus de Lucas 11, verso 13. Pediram o Espírito Santo e se prepararam e receberam a promessa. Então, a primeira condição, oração. Segunda condição, Gálatas, no capítulo 4, Gálatas, vamos no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14. A segunda condição para recebermos a plenitude do Espírito de Deus. Gálatas 3, verso 14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Amém. Então a segunda condição, pela fé. Pela fé podemos receber o que? O Espírito prometido. Fé aqui é confiança, é certeza do cumprimento da promessa. Quando nós pedimos em oração, primeira condição, exercendo a fé, a confiança, a certeza que seremos atendidos pelo nosso Pai Celestial. Amém? Amém. E no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, para desenvolvermos essa fé, nós temos que ouvir a palavra de Deus. É importante ouvir pregações, mensagens, estudar melhor a Bíblia. Você tem separado tempo para estudar esse livro sagrado, a Bíblia? É assim que nós vamos desenvolver a nossa fé e estarmos preparados para receber o Espírito prometido, o Espírito Santo. Uma segunda condição. A terceira condição para termos o Espírito Santo e nos preparar para receber o poder prometido se encontra no livro de Atos, no capítulo 5. Atos, capítulo 5, no verso 32, nós encontramos aqui algo muito importante que não deve ser falho em nossa caminhada cristã quando aceitamos a Jesus. O texto se expressa da seguinte forma: nós somos testemunhas destes fatos. Bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo é dado somente àqueles que obedecem a Deus, somente àqueles que obedecem o Evangelho eterno, a verdade presente, os seus mandamentos. A obediência é a terceira condição para obtivermos a promessa, o Espírito Santo em nossas vidas. Obediência. Obediência ao que mais especificamente? Quando você vai aqui em João, o apóstolo João, no capítulo 14, João, capítulo 14, versículo 15, o texto bíblico diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem está falando aqui? É o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz que aquele que ama, guarda os seus mandamentos. Algo importante e revelador nós vemos aqui, que a obediência aos mandamentos só deve existir quando nós amamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. A guarda dos mandamentos não para ser salvo, mas porque já foi salvo como fruto de nova vida em Cristo Jesus, mediante a obra de quem? Do Espírito Santo. Nós lemos o verso 15. Agora vamos ler aqui o versículo 16, que tem uma promessa para quem guarda os seus mandamentos.
Vamos ler de novo 15 junto com 16. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é o outro Consolador? É o Espírito Santo. Então você vê aqui uma condição: se me amais, guardarei os meus mandamentos, e o cumprimento da promessa, e eu vos darei outro Consolador, o Espírito Santo. Versículo 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então nós vemos aqui a terceira condição: obediência à palavra de Deus, para recebermos o Espírito prometido, como nós lemos em Atos capítulo 5, verso 32. E qual é a quarta condição para recebermos o Espírito Santo e nos preparar para receber o poder? Atos, no capítulo 2, versos 38. Gálatas, ou melhor, Atos, capítulo 2, verso 38. Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, a quarta condição para o recebimento do Espírito, diz aqui a primeira parte do texto: arrependimento. Arrependei-vos. O que significa arrependimento? É buscarmos, sentirmos tristeza pelo pecado e o abandono do mesmo. E isso produz verdadeiro arrependimento, que é a obra de quem? Do Espírito Santo. Você já orou, você já buscou, você desenvolveu a sua fé, você obedece, você se arrepende, você se batiza, diz o texto, e sejam cada um de vós batizados em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então aqui está condições necessárias para que o cristão ele não seja um anão espiritual, para que nós não venhamos ter aquela anemia espiritual, mas que nós possamos ter um vigor e a disposição de homens e mulheres na estatura de Cristo Jesus. Então essas são as condições para recebermos o Espírito Santo. Quais são mesmo? Oração, a fé, obediência, o arrependimento, que é acompanhado do batismo, que é o compromisso quando nós passamos pelas águas. E assim receberemos o dom do Espírito Santo, diz aqui o verso 34 na última parte. Mas essas promessas, como nós comentamos aqui, não se limitou somente à era cristã, aos dias dos apóstolos. O versículo 39 diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Cada um de nós fomos chamados pelo Senhor. Cada um tem aqui um chamado especial, uma missão especial. Se você tem participado dessas reuniões, não é à toa. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, tem uma obra, uma missão, um chamado para cada um individualmente. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo ele venha fazer a obra que Deus tanto quer em nossas vidas, para que assim possamos também beneficiar outros que necessitam da sua ajuda, do seu apoio. Salvação de almas é o objetivo do Evangelho eterno, e Cristo quer salvar cada um de vocês, cada um de nós.
Nós estamos dispostos a cumprir as condições necessárias para termos o Espírito Santo em nossas vidas? Temos esse desejo? Se alguém aqui não tem o desejo, peça a Deus que Ele dará o desejo a você. A salvação de almas é o objetivo central do Evangelho eterno. E Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar você, para salvar as nossas famílias, os nossos amigos. Está você disposto a abrir o coração ao Espírito Santo? Está você disposto a receber esse Espírito que vem de Deus, que vem do céu? Se você estiver disposto, vamos levantar nossas mãos e vamos pedir que o Espírito Santo venha nos visitar e habitar em nosso ser. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai Celestial, nós te agradecemos pelo conhecimento da Tua Palavra, pela oportunidade de sabermos as condições para recebermos o Teu Santo Espírito, e te agradecemos porque Tu estás disposto a ajudar a cada um de nós. Agradecemos pela Tua graça, pela Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de instrução, e pelo Espírito Santo, que também é o nosso Deus, o nosso Consolador. Venha nesse momento, Senhor, visitar nossos corações, trabalhar em nossas mentes, para que nós possamos nos preparar para que no futuro próximo possamos receber o poder que vem de Ti, o poder do Santo e Bom Espírito. Desenvolva em nós o interesse e o desejo de orar mais, que a nossa fé seja fortalecida em Ti e que nós possamos buscar obedecer aos Teus mandamentos, à Tua palavra, através do Teu amor, e que assim possamos sempre sentirmos arrependimento, tristeza pelos nossos pecados, e que Teu Santo Espírito venha fazer um reavivamento, uma verdadeira reforma em cada um de nós. Que nós possamos ser batizados pelo Teu Santo e Bom Espírito. E que os frutos do Espírito Santo, que são as 9 qualidades de caráter do Senhor Jesus, sejam reproduzidos em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, porque cremos que já ouviste as nossas orações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pensa, que palavra, dá vontade de mergulhar nessa palavra, de viver. E foi o que o irmão Emerson falou. De repente você vai falar, bom, mas eu oro, mas nada acontece, minha vida está ruim, está de mal a pior. Você pode dizer, eu tenho fé, eu leio a palavra, eu busco, mas parece que nada acontece, nada muda. Você pode dizer, eu procuro obedecer, porque eu amo a Deus. Talvez falte se arrepender, talvez falte se render. E o que esse Espírito Santo nos dá? É o que o irmão Emerson acabou de falar, das 9 qualidades. A gente se parece mais com Cristo. Então o mundo ele tenta achar nos bens, tenta achar nos prazeres, algo que nunca vai encontrar. Senão a gente não vê a gente se matando por causa de drogas, por causa de dinheiro. Mas o fruto do Espírito é o amor. Quem quer viver o amor aqui? O verdadeiro amor, a alegria, paz, pessoal. Tem tanta dificuldade que a gente vive nesse mundo, que a promessa de Cristo iríamos aflições, mas você tem paz, você tem paciência, você é amável, você tem bondade, fidelidade, algo tão raro, tão difícil, você é manso, você tem um domínio próprio. Quem quer o Espírito Santo à presença? Tem alguém aqui que não se decidiu por Cristo, não conhece a Cristo e gostaria de fazer esse compromisso público? Vamos fechar os nossos olhos para que ninguém fique com vergonha. Se você quer aceitar Jesus hoje, levante sua mão direita. Se você não conhece ainda, se não for o caso, nós vamos orar para encerrar. Tem mais algum louvor? Não, né? Senhor, nós te agradecemos, porque em Ti nós temos esperança, nós temos consolo, de tantas características aqui, de tantas condições, de tudo que foi explicado, que nos dá vontade de Te conhecer cada vez mais, Senhor, porque não há nada melhor do que termos um Consolador, o nosso amigo, esta pessoa que está conosco em todos os momentos, como foi promessa Tua, e que está
que o Senhor estaria sempre conosco. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor, não importa onde estejamos, se é no acampamento, se é no tiro, se é em momentos bons ou ruins, sabemos que o Senhor está conosco. Que cada irmão meu aqui possa vivenciar isso, possa te obedecer, possa cada vez mais buscar a Tua palavra, possa ter sede, possa orar, possa se arrepender porque somos falhos. E que nós possamos caminhar com este Consolador, que é o Espírito Santo. Nos conduza a cumprir, como o teu filho Emerson falou, o teu propósito. O Senhor tem um propósito para cada um aqui, para abençoar pessoas, para uma família, para um tempo, para uma geração, para um momento específico. Que o Senhor possa completar a obra e a cada dia possamos dar lugar, separar um tempo, para que no secreto o Senhor ministre a paz, a alegria, o amor independente de todas as circunstâncias. Muito obrigado a Deus por essa tarde, nos abençoe e que possamos estar reunidos quinta-feira novamente lá no auditório para discutirmos mais, falarmos da nossa experiência, nos abrir, pedir ajuda e que a gente possa se ajudar também nessa caminhada. Te agradeço pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. Quinta-feira, então, nós estaremos juntos. Queria pedir só para o pessoal da liderança aqui rapidinho. O Adão, o Andrade, o Emerson. Amém. Essa instrução comigo, tá, pessoal? Pessoal, tudo bem? Na paz? Amanhã é aniversário do Léo. Não sei se eu tô... Tem alguém que está fazendo aniversário mais essa semana? De quem? Do Léo. Amanhã é aniversário dele, 23 anos. Aí falou que ano que vem faz 23 de novo. Deixa eu parar aqui.